Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. E nesse vídeo especificamente é a nossa coluna semanal para refletirmos sobre alguma passagem do Novo Testamento. Eu convido você a se inscrever por aqui, ativar as notificações para não perder o nosso conteúdo e também para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo nos seus contatos. Hoje eu quero ler com vocês um texto bastante importante que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Esse pequeno texto diz: Dirigiram-se para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia, e ao entrar em um povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos que ficaram a certa distância e ergueram a voz dizendo: Jesus, Senhor, tem compaixão de nós. Ele os ouviu e disse: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E enquanto eles estavam a caminho, ficaram purificados. Um deles, percebendo que tinha sido curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era um samaritano. Jesus perguntou: Não ficaram purificados os 10? Onde estão, porventura, os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele lhe disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Bom, nós temos nessa passagem elementos importantíssimos para a leitura cristã, sobretudo pela ótica de Lucas, que eu já disse aqui em outras oportunidades, trata-se do evangelho mais revolucionário de todos eles. Trata-se do evangelho que tem menos pudores em relação às tradições e às cerimônias judaicas, até porque Lucas não é da Palestina, é um gentio, não entende nada de judaísmo, ou não tanto quanto Mateus, por exemplo, e Lucas tem a certeza, a fé de que Jesus ele é a salvação para todos os seres humanos e que a vontade de Deus, diferente do que Mateus pensava, nunca foi prioritária para os judeus, mas sempre foi o seu propósito que todo ser humano, independente de qualquer coisa, que se abrisse para a graça de Jesus, receberia o dom gratuito da salvação. E salvação é dom gratuito, ainda que seja um pleonasmo, porque todo dom é gratuito, é presente, é liberado, né? Mas para ficar claro de que Jesus nada requer a não ser a fé, com a qual nós abraçamos esse dom gratuito que apenas Deus pode nos proporcionar. Essa é uma passagem muito importante, muito interessante, porque o texto vai mostrar uma comunidade que se forma de uma maneira não planejada, uma comunidade que se forma de uma maneira acidental, que é uma comunidade feita pela dor do isolamento, pela dor da exclusão, pela dor do estigma, que foi a comunidade de 10 leprosos que se juntou por conta da dor que lhes era peculiar. Essas pessoas, todas elas, tinham a sua origem, a sua história, a sua vida antes desse caso acontecer, e num determinado momento elas foram acometidas de lepra. Lepra era uma doença muito pesada para aquele momento da história. Pesada principalmente pelo estigma, pelo rótulo que era colado na pessoa que tinha lepra. Como se tratava de uma doença contagiosa, a pessoa ela deveria ser afastada de todo o convívio humano que ela poderia ter. Ela era afastada do seu trabalho, ela era afastada da sua família, ela era afastada da vida religiosa.
uma pessoa leprosa era uma pessoa com um selo de intocável colada nela, e de uma maneira muito evidente, a fim de que qualquer pessoa pudesse perceber que não deveria chegar perto, que não deveria ter contato, que não deveria falar com uma pessoa leprosa. Para que você tenha uma ideia do estigma que era isso, quando um leproso estivesse se aproximando de uma aldeia, ele, a alguns metros de distância, deveria gritar que era um leproso, para que as pessoas pudessem ouvir e sair fora da sua trilha, e sair fora do seu caminho para não ter contato com essa pessoa. E é estranho como isso passa pelo aval da instituição religiosa, ainda que fosse um outro cenário. Era o sacerdote quem dizia que essa pessoa tinha o selo, era o sacerdote que dizia quando essa pessoa pudesse ser reintegrada à comunidade, quando isso raramente acontecia, passava pelo aval do sacerdote. E hoje, nós temos um fenômeno parecido, ainda que diferente, né? É parecido, mas diferente. Diferente no sentido de não se tratar da mesma lepra, do mesmo contexto, mas muito parecido porque, em nosso tempo, as instituições religiosas, e quanto mais conservadoras, mais elas tendem a estigmatizar pessoas. E toda vez que uma pessoa chama a outra pessoa de pecadora, implicitamente, ou às vezes explicitamente, ela se coloca no papel de uma pessoa santa, de uma pessoa que não peca, de uma pessoa que não erra. E uma pessoa que é considerada uma pessoa não grata por uma instituição religiosa, essa instituição tenta colocar nessa pessoa o estigma de que não devem se aproximar dela, de que ela é uma pessoa intocável, de que ela fez algo que não é aceito pela instituição religiosa. Ao passo de que Jesus age e ensina a agir num sentido que é totalmente o contrário do que esse tipo de instituição acaba fazendo. Jesus ensina o oposto do estigma, da exclusão, o oposto do isolamento. Jesus ensina a incluir, a receber, a acolher a pessoa, seja ela quem for. Basta que ela tenha o desejo de ser aceita por Jesus. Basta que ela tenha a predisposição de abrir o seu coração, de se reconhecer como quem ela é, e todos nós somos pecadores e pecadoras, e de desejar acolher a graça de Jesus. Jesus acolhe, Jesus limpa, Jesus restaura qualquer tipo de pessoa que queira se aproximar do seu coração e da sua bondade. E essas pessoas aqui que estavam excluídas de tudo e de todos, elas resolveram criar uma comunidade entre elas próprias. E este é parecido com um fenômeno de muitas pessoas que foram vítimas de abusos e que foram excluídas de muitas instituições que resolvem se reunir para continuar cultuando a Deus e buscando a Jesus e a espiritualidade. Aquelas pessoas, quando viram Jesus, elas se encheram de esperança, diferentemente de quando viram um sacerdote, porque foi o sacerdote que atestou que elas estavam excluídas de tudo e de todas. Quando eles veem Jesus, eles apelam para a compaixão de Jesus. Não apelam para os seus méritos, para a sua santidade, para a sua grandeza, eles apelam para Jesus, porque eles sabiam que Jesus era uma pessoa compassiva, alguém que exercia compaixão, misericórdia, alguém que atuava não como um juiz, mas como alguém que tinha compaixão das pessoas que sofriam.
Porque quem carece de compaixão, senão os que sofrem, senão os pecadores? Jesus disse que é para essas pessoas que ele veio à Terra. Não para aqueles que se consideram santos acima de qualquer suspeita. Jesus veio para aqueles que são doentes, pois ele diz: quem precisa de médicos são as pessoas doentes, não as pessoas sãs, né? E eles confiam em Jesus de tal maneira que clamam a ele, e Jesus simplesmente diz: vão mostrar ao sacerdote, vão lá diante do sacerdote e mostram para ele o que a graça de Deus é capaz de fazer por aqueles que são considerados pelos sacerdotes pecadores, excluídos, isolados, com os quais as pessoas comuns não devem ter contato. Jesus está dizendo para eles: a graça de Deus os alcançou. E mostrem para os sacerdotes que a graça de Deus para agir não depende da boa vontade e nem do aval deles ou de qualquer instituição. A graça de Deus para agir depende apenas de um coração aberto e desejoso de ser cuidado por essa mesma graça. Independente de quem seja essa pessoa, independente de qual tipo de rótulo tentaram colar na sua testa, independente de qualquer tipo de lepra que ela possa estar teoricamente acometida, se ela confia na graça e na compaixão de Jesus, ela será curada por essa mesma graça. Isso é tão interessante, tão revolucionário em Jesus de Nazaré, porque qualquer pessoa estigmatizada pela sociedade, pela religião, qualquer mesmo, pode encontrar acolhida em Jesus e ele está disponível para que todas as pessoas se encontrem com a sua graça e com o seu favor. E o texto de Lucas, ele ainda é mais instigante, porque ele vai dizer que quando essas pessoas se percebem limpas, apenas um deles volta até Jesus, saltando, glorificando a Deus, feliz e grato por ter sido curado. E o texto de Lucas mostra que esse era um homem samaritano, considerado pecador até por aqueles que foram considerados pecadores pelos sacerdotes. E ele é quem volta para agradecer a Deus, para glorificar a Deus. E Jesus questiona: eram 10 os que foram curados, cadê os outros 9? Provavelmente esses 9 eram judeus, eram da religião de Jesus, eram do povo de Jesus, eram pessoas que tinham contato com Deus e com a pregação, e eles não tiveram a gratidão de retornarem e dar graças a Deus. Muitas pessoas estão se sentindo merecedoras do benefício divino. E não é de se estranhar isso, porque a maioria das pessoas que frequentaram igrejas no Brasil são pessoas que nunca foram convidadas a aprofundar o seu conhecimento sequer sobre o texto bíblico. Passaram para ela apenas algo muito superficial sobre um Deus tirânico, imprevisível e punitivo, e algo muito superficial sobre a própria Bíblia, que é muitas vezes baseada em apenas meia dúzia de frases de efeito que ela ouve aos berros nas igrejas, nos seus ouvidos. Essas pessoas não têm consistência bíblica e cristã da própria caminhada. E ainda mais hoje, nessa onda coach que tem invadido grande parte das igrejas, você acha que elas vão aprofundar qualquer tipo de conteúdo nesses espaços? Claro que não, porque nesses espaços o que importa é que essas pessoas fiquem satisfeitas, que elas fiquem felizes, que elas fiquem desejosas a voltar cada vez mais e a doar o que elas têm para manter essa estrutura gigantesca. E essas pessoas são tratadas como se elas fossem a filha única de Deus, o filho único de Deus, que Deus está à disposição para fazer tudo o que ela quer. E ela é estimulada a achar
que Deus está ao seu serviço, à sua disposição, que ela merece tudo de bom que acontece na sua vida, que ela é merecedora de qualquer milagre que possa acontecer na sua vida, e quando não acontece, ela tem até uma crise. Como assim não aconteceu algo bom, milagroso na minha vida? Porque ela se sente digna disso. De tal maneira que ela nem tem mais vergonha de não ser grata a Deus pelas coisas boas que acontecem. E Jesus pergunta: cadê aqueles outros? Eles não voltaram mais? Não, eles não voltam mais. Pessoas que têm contato com esse tipo de religiosidade, enquanto lá estão, não voltam mais para a intimidade com Jesus. Não voltam mais a ter contato com o Evangelho, que é transformador, instigador e que nos compromete como um todo, não apenas na nossa aparência, não apenas num lugar e num compromisso marcado semanalmente, mas que compromete a nossa vida como um todo, inclusive para com o próximo e aquele que mais sofre. E aí Jesus se volta para o samaritano e diz: pode ir em paz, porque a tua fé te salvou. Fé é confiança na compaixão de Jesus. Fé é gratidão pela graça que Jesus manifesta em seu favor. Basicamente, é isso que é fé. Tão simples, tão acessível, segundo o Evangelho, e que tantas vezes ela está tão escondida em escombros e mais escombros colocados pelas religiões, que você acha que ela nem existe mais, ou que você acha que ela é outra coisa, ou que você acha que ela é algo muito mais complexo do que de fato é. Que a gente possa se voltar para a fé que Jesus nos ensina através do seu Evangelho. E com isso eu desejo para você uma semana de fé, uma semana de gratidão a Deus pelos benefícios que a vida tem lhe concedido. Um abraço para você, para toda a sua família, e em breve a gente volta para mais conteúdos aqui do Café com Teologia.